Mais Forte Podcast começando, e hoje a minha convidada, ela já é tão querida do nosso Deus e de todo o público que ela tem conquistado, levando a palavra de Deus através das redes sociais, com tanto amor, com tanto carinho, que nós já nos sentimos próximas, mesmo antes de conhecê-la pessoalmente. Eu estou aqui com muito carinho apresentando a vocês Marlene Guerrato, minha querida. Muito obrigada. Bem-vinda. Muito obrigada. Olha, mamãe de 8 e vovó de milhões já, né? Porque tantos netinhos que está ganhando nas redes sociais. É verdade. Todo mundo falou, queria uma vovó dessa. Ai, que delícia. Que lindo. Que coisa boa. Então, de repente, né? Então, eu quero saber como tudo começou, assim, primeiramente, sobre a tua vida com Deus, que é nítido o seu amor, o teu zelo pela palavra, o teu conhecimento e o jeito que você passa para as pessoas que tem cativado tantos nossos corações, mas isso é fruto de algo da sua intimidade com Deus. É verdade. E quando isso começou? Quem era a Marlene lá? Pequenininha, pequena Marlene, como era? Então, eu sou a primeira filha da minha mãe e minha mãe me deu para a irmã dela criar, que não tinha filhos e me deu. Então, esses detalhes, assim, não são interessantes. Vamos nos fixar nas bênçãos, não é verdade? As bênçãos sempre estão assentadas sob preocupações e dores. Sim. Não é verdade? O negócio é enxergar. É como disse lá o nosso amigo Douglas, que o que Daniel enxergou quando estava na cova dos leões? Enxergou Deus, não? Sim. Então, onde Paulo estava, o que ele enxergou no deserto? Então, nessas situações difíceis eu tenho que chegar, mas uma criança de 9 meses, bom, se adapta, só foi desmamada, que 9 meses é a etapa da criança que mais é agarrada com a mãe. Mas como eu aprendi assim, Karina, eu gostaria que você repetisse comigo, você não se incomoda. Quando eu olhar para o passado... Quando olhar para o passado... Eu olho não sobre a minha perspectiva, olho não sobre mas minha sobre a perspectiva de Deus. Sobre a perspectiva de Deus. Que Deus tem seu plano. Sim. E Ele nos escolhe, nós não sabemos dessa escolha, que está escrito, antes que vocês nascessem, eu já vos escolhi, então Deus sabe o que é. E, vamos dizer assim, eu fui católica, apostólica, romana, xiita, como eu sempre falo, até os 47 anos. Eu peguei a Bíblia aos 47 anos de idade. Olha. Então, com 89, quanto que eu tenho de Bíblia? 42 anos só. Olha, então quase junto comigo, porque eu vou fazer 46, 47, que eu já nem sei, e eu peguei a Bíblia tem 2 anos também, pois 2 anos e pouco. Então você tem que ter esperança. Estamos ali, ó, estamos juntos. Bom. Então, ninguém pode falar um do outro. Não é? Bom, você pode ter esperança. Aleluia! Não é verdade? Então, eu aprendi muito, e eu gosto de contar bem rapidinho, depois eu vou contar umas histórias para que vai fortalecer o nosso coração. Porque o que a gente tem que fazer é levantar o outro, ajudar o outro a pensar. Porque nós temos muitos pensamentos, mas nós não pensamos. Repete bem, muitos pensamentos, uma avalanche, mas de um pensa, que o pensar é averiguar, é conhecer. Quando conhece, entende. Depois que entende, você toma a decisão. Mas tem que lembrar que existe uma mão de Deus dizendo, eu tenho meu plano. E é muita superioridade nossa, é muito atrevimento você pensar que você pode fazer alguma coisa pela tua vida, porque você não pode fazer nada, exceto o que Deus tem para você, que é o melhor para você. Porque nós não temos olhos eternos, limpos, claros, perfeitos, para mostrar o que está por detrás das circunstâncias. Então, esse acolhimento que a gente faz da palavra e da presença de Deus na nossa vida, ele é o sustento para a gente errar menos. E mesmo sofrendo, estar agradecendo. Sim. Eu aprendi há pouco tempo, agora com 89, que eu vou fazer agora no mês que vem. Qual é
Gente, é aqui que é a minha tela. Aqui, ó. Gente, aqui. Gente, eu quase morri de vergonha. Por quê? Como é que com essa idade que eu tenho, eu não aprendi qual é a oração da obediência? Qual é a oração da obediência? O senhor que estava no Instagram falou, a oração da obediência é faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Gente, eu quase morri de vergonha. Porque eu oro todo dia o Pai Nosso. E não tinha prestado E atenção você prestou assim, já com atenção? esse, que essa parte era da obediência. Né? Faça-se a tua vontade, não a nossa. Então, o lado ruim, que foi ruim, mas foi ruim para mim, porque Deus me tirou, né, de onde eu estava, colocou dentro de uma casa onde não havia criança. E a educação antigamente, gente, era muito difícil. Olha, os pais eram rígidos. E sempre eles me falavam que eu era filha de criação. Eu não entendia, mas eu percebia no íntimo que havia uma diferença quando você fala que você é filho de criação. Mas, olha que interessante, eles me deram uma coisa que foi providência de Deus. Eu estudei em colégio de freiras. As freiras foram minhas mães, vamos dizer assim, espirituais. Elas me ensinaram como ir à capela, ficar quieta e prestar atenção no que fala. Elas me ensinavam o jejum, o sacrifício, que naquele tempo era importante fazer sacrifício. Então a vida espiritual minha foi fortalecida por essas freiras. Então foram um pouquinho de pré-primário, 4 anos de ginásio e 3 anos de professora. Fui professora primária. Então, meus queridos, eu olho para o passado sob a perspectiva de Deus, eu vejo o preparo de Deus. Só que eu tinha uma ânsia no meu coração, porque elas eram tão fantásticas, tão formidáveis as freiras, que eu queria ser como elas. Uhum. Então, eu queria ser freira na África e cuidar de pobre, de africano que estava sofrendo, etc. Como era filha de criação, eu não podia ir, porque eu não tinha a idade suficiente para ser independente, para decidir, nem dinheiro para comprar enxoval nem nada. Sim. Então o que aconteceu? Eu cheguei para Deus, porque o negócio é você falar com Deus como seu pai. Eu falei assim, meu Deus, se o Senhor não quiser que eu seja freira, então que eu seja uma boa mãe como foi a Terezinha de Jesus. Não sei se você foi católica. Sim, sim. Lembra a mãe de Terezinha de Jesus? Ela era freira e ele era seminarista. Mas o Tinha ideal... até uma musiquinha dela, né? Eu cantava até uma musiquinha de Terezinha. O ideal da santidade na minha época era a separação do mundo também. Não era perfeição. Santidade não é perfeição. Santidade é, eu sou separada do mundo. Uhum. Então eu só faço o que Jesus quer. Sim. Porque ou você é de Deus ou você não é de Deus. Não tem essa conversa. Então, eu fui criada assim. Daí o que aconteceu? Isso foi no mês de maio... Mas eu era assim, olha, de comunhão diária. Isso é o modelo católico. Você orava foi católico, todos os dias? Rezava o terço, lia a Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis, que era maravilhosa, que até hoje a gente tem. Então, eu me dirigia pelo... Deus me dirigia através das ilustrações que eu encontrava nos livros de santos, etc. Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santo Agostinho, aquela turma mesmo. Daí, a senhora já era estudiosa? Já era uma estudiosa desde nova? Se eu fui estudiosa, eu fui uma aluna estudiosa, não fui a primeira da classe. Mas eu tinha mais... inclinação para as coisas cristãs. Eu fazia coisa apologética naquela época. Que coisa, né? Uhum. Mesmo sem entender muita coisa. Mas não é isso, é que Deus estava preparando. Então, dei para contar bem o caso bem rapidinho, para não perder muito tempo. E daí, então, eu falei assim para Deus, olha, Senhor Deus, se o Senhor não quer que eu vá ser freira, então que eu seja uma boa mãe. E logo depois casei com meu marido, porque ele ficou alucinado comigo, porque ele é também, eu falo alucinado, porque ele ficou alucinado comigo, porque naquele tempo as meninas eram muito comportadas, não é verdade? Não lembro. Hã? Eu não lembro dessa época. Você não é menina? Manga até aqui, meia, vestidinho assim. Eu falo que as freiras me ensinaram até não rebolar. Você sabia disso? Como é que a gente não rebola? Eu vou contar depois do coisa. Então elas ensinavam como sentar,
e etc. Então, como acho que as moças que ele conheceu, ele morava em São Paulo, falavam, Marlene, mas você é diferente, eu gosto de conversar com você, porque você fala umas coisas tão boas que dá gosto ficar perto de você. Então ele ficou alucinado no sentido de querer casar logo. Eu falei, não, eu tinha medo. Gente, eu entendi, eu casei, não sabia como é que nascia filho. Foi um negócio. Casou foi uma correndo? coisa interessante contar como que a vida da gente muda. E Deus dá para a gente passar essas oportunidades para a gente poder ensinar as pessoas que estão passando pela mesma situação. Embora hoje o mundo tenha uma porta aberta sobre tudo quanto é assunto, mas naquele tempo, para você casar com uma moça, era um processo respeitoso. Eu quero contar que tinha essa beleza que vocês não conhecem. Porque existe entre o homem e a mulher um clima de beleza quando os dois se amam, que eu escrevi nessa minha última apostila. O tema era a beleza que vem de dentro. E eu primeiro preguei sobre um estudo, depois eu preguei sobre a beleza que vem de dentro. E eu estava explicando que o casamento é tão maravilhoso que antropologicamente o homem é o chefe da casa. E eu casei com um homem assim, ele falou, você vai ficar em casa tomando conta das crianças e eu vou trabalhar. Então ele era decidido. Então ele fala para a gente tomar muito cuidado com o quarto do marido e da mulher, que é um santuário. Por quê? Olha, gente, olha a explicação do livro. Umas palavras são minhas no final. Que é um santuário porque é o lugar onde o amor se encontra. Onde eles marcam um encontro de amor, que é um ato legítimo, vigoroso, alegre, não é cansativo, e ele é deleitoso para a alma, para o corpo, para o espírito. E que lá, nesse lar, onde existe, nesse relacionamento de tempo, palavras doces, palavras retas. O que Cantares de Salomão fala no primeiro versículo? Beije-me nos lábios, fale-me palavras retas. Porque quando você fala palavras retas para o seu cônjuge, você é como se desse um beijo nos lábios. É muito doce. E eu falei, e tem um clima de beleza no ato conjugal, quando os dois se amam, com respeito, sem palavras esdrúxulas, sem palavras, vamos dizer assim, ruins, palavras que são de volúpia. Existe um clima no ar, e daí eu complementei assim, como o Espírito Santo pairava sobre as águas no começo do mundo, e ela se movimentava lentamente para não apodrecer, porque as águas paradas apodrecem. Esse clima maravilhoso vai pairar sobre o casal, que embora não vejam, mas sentem o hálito de Deus sobre eles. Que lindo. Olha que coisa maravilhosa. Que lindo. Então eu imaginava que o casamento fosse assim. Estou contando para a gente poder contar para os filhos, contar para os irmãos, contar para as pessoas, porque nós temos que purificar a nossa vida. Então naquela época, a pureza, porque você sabe que a pureza é profundamente respeitada pelos judeus. Eles casam mais cedo para se tornarem impuros. Olha só. E nós estamos perdendo essa alegria. É. As pessoas estão daquela ideia de aproveitar tudo da vida para deixar para casar lá no final, para deixar para entregar a vida a Deus lá no final, deixando de aproveitar o presente de Deus que Ele dá na união, na presença dEle. O clima que eu casei foi um clima assim de encantamento. Eu ainda era aquele clima de encantamento. Uma que o meu marido era um italiano muito bonito mesmo, sabe? Que despertava coisas boas na gente, ficar perto dele. Ele tinha um propósito na vida. Ele falou, Marlene, eu quero casar com uma mulher que tenha 10 filhos. Eu quero ter uma casa, eu quero ter uma mesa com 3,5 metros. Então ele tinha um propósito. E hoje nós precisamos ter amizades também com pessoas que tenham estacas fincadas na raiz que é Cristo. Porque nós precisamos da ajuda das outras pessoas para cada vez melhor fugirmos das tentações do mundo. Você conhece? Você que viveu, você sabe como que é a situação. Sim, a tentação o quanto Deus te livrou de todo o mal, menina. Sim.
Graças a Deus. Não é verdade, não Com é? certeza. Quando eu soube que você estava na minha... Eu não acredito que essa menininha está assim. Mas que coisa maravilhosa, esse amor, vamos dizer assim... Não é um amor pegajoso de Deus, mas é um amor exigente. Você tem a minha, amiga. Você fica no meu canto aqui. Fica aqui que eu estou no seu pé. Não é mesmo? Mas eu falo que toda foi daí, a ousadia que eu tinha no mundo, para as coisas do mundo, e que eu achava que eu era empoderada, autossuficiente, essa ousadia também hoje ela está sendo aproveitada para as coisas de Deus. É o meu maior... É onde eu me realizo mais. Minha maior realização é fazer as coisas para Deus e 100%. Porque a recompensa que Ele já é para nós, não é o que Ele dá, não, é quem não é Ele ele já dá. é, o que Ele já fez. É o que Ele é que Ele é a recompensa. Eu sou a tua recompensa. A presença dEle já é a recompensa. O fôlego que Ele já nos dá todos os dias já é a recompensa. A gente não precisa de nada mais. Viu, Karina? Você fala assim para Ele, para Deus, Senhor Deus, olha, eu vou sair, o senhor toma conta de mim? Você fala para ele? Opa, eu também. Eu fico eu dou trabalho para ele. Eu estou o dia inteiro aqui falando com ele. Eu dou trabalho para Deus. Senhor Deus, eu estou com medo de cair, o senhor me segura. E quando eu acordo à noite, eu falo, Senhor, muito obrigado pelo sono, me abraça que eu vou dormir. Não é verdade? Então, essa vivência com Deus não tem dinheiro que pague. A senhora se casou com que idade? 21. 21, mas a senhora disse que se converteu aos 47. Com 21, você já entregou os filhos a Deus, a senhora já tinha um temor, um zelo? Não, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós nos ajoelhamos assim na cama e nós pedimos, ele também. Ele também. Ele também. E ele acordava pela manhã, acordava a criançada, 6h30, os 8 estavam na igreja da manhã assistindo a missa. É uma coisa interessante. Como foi criar 8 filhos? Foi uma tudo bênção. Seguidinho assim? Foi difícil? Você pedia muito ajuda a Deus já naquela época? Senhor, me ajuda que eu estou cansado, me ajuda que eu não sei como lidar. Ou foi tranquilo? Como foi? O modus vivendi de uma dona de casa que sabe que tem pouca coisa e é suficientemente inteligente para driblar qualquer oportunidade de aborrecimento, de cobrança do marido. Porque você não pode aumentar a culpa de uma pessoa, você concorda comigo ou não? Não se aumenta a culpa de alguém. Ele não estava falando que estava trabalhando, trabalhava de manhã no posto de gasolina, Depois ele saiu, foi trabalhar com adubos. Mas se eu falar para você, quando meus filhos falavam, mãe, tem feijão, arroz e batata? Eu falei, então, meu filho, tem feijão, tem arroz e ainda tem batata frita. Porque a regra para a gente que é filho é o agradecimento pelo que já tem. Quando Deus quiser dar alguma coisa diferente, Ele vai mandar. Mas nós não passamos necessidade nem na minha viuvez. Eu fiquei viúva com 36 anos, ele morreu cedo. E durante os 6 meses que eu não recebi o INPS, Deus mandou a comida na minha casa. Depois eu recebi INPS, depois eles me chamaram para trabalhar na faculdade, daí eu fui fazer pós-graduação aqui em Santo André. Então, se você vê que coisa maravilhosa, é que a confiança em Deus faz a gente pular montanhas. Eu pularei muralhas com a ajuda de Deus. A senhora já era assim positiva? Eu era corajosa. Se existe gente que gosta dela, sou eu, você não leva mal de falar? Não. Se existe gente que gosta dela, sou eu. Mas gostam de mim, porque Deus fez tanta coisa comigo. Mas Deus fez tanta coisa, gente do céu, vocês não podem imaginar de uma pessoa pôr a mão no balcão e falou, Marlene, tem umas aulas para você que eu vou ajudar você. Eu falei, nossa, muito obrigado. Daí outro meu amigo, Marlene, eu tenho umas aulas de sociologia para você. Ah, mas muito obrigado. Então era uma coisa. As coisas iam acontecendo. Não, mas é fantástico a gente conhecer milagres do dia a dia. E a senhora já via a mão de Deus nesses momentos? Não, ou não achava que era você que tinha sorte? Que era... Eu nunca tenho vontade de chorar. Eu nunca vi. E eu vou dizer uma coisa para você, Karina. Diante do meu Deus que está no céu, eu não tenho isto de vaidade do que nós estamos fazendo aqui. Porque eu quero falar quem é o Deus que eu sirvo. Sim. É isso que eu quero saber. Eu tinha um diretor espiritual.
Eu lia Tomás de Kempis, porque eu lia livro católico, né? E vou dizer uma coisa para você, foi uma moça católica que levou meus filhos para a igreja. Quem era o pastor? O nosso querido Hernandes Dias Lopes. Ah, jura? Batizou meus filhos, casou minha filha. Não, eu vou... Que bênção. Deus me protege escandalosamente. Não vou entender. Nossa! Eu estava contando num outro caso, num outro posto, assim, que eu falava assim, Senhor Deus, eu tenho um casaco de 2002, e eu tenho um casaco preto, mas eu queria muito um casaco preto e branco. Ah, eu queria muito. O senhor pode dar um para mim? E você acredita que eu ganhei um casaco preto e branco? Então eu estou acostumada a pedir a Deus as coisas. E a melhor coisa que tem é tratar Deus como o seu maior Deus, mas o seu melhor amigo. Eu vou dizer uma coisa para você, Karina. Eu falo diante de Deus. Tem horas que eu estou na minha cama, eu sinto Deus perto de mim. Você acredita nisso? Acredito. Agora quem tem vontade de chorar. Acredito, eu sei o que é isso. Eu sei E outra o que coisa, é isso. depois que eu aprendi a lição da coisa, como é que é a lição que eu ensinei você? Qual? A lição da obediência? Da obediência? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Foi o que eu falei quando o marido morreu. Eu falei, Senhor, agora é a hora X, a hora da perda. Então, eu quero te agradecer na hora da tristeza. Então, louvado seja o teu nome, eu aceito tudo que o Senhor está fazendo. E isso traz a liberdade para nós, porque Deus pode agir. Ela gosta de mim mesmo na hora difícil. Eu vou ser o amor da vida dela. Eu vou ser que vou cuidar dela. É isso que eu passo para os meus filhos. Passo. Eu tenho um filho caçula e outro também que chegou e falou assim para mim, mãe, eu não quero... Chegou, sentou e falou, mãe, eu não quero nada que Deus não quer dar para mim. Eu então achei que eu já estou chegando no certo. Opa! Porque, olha, é o que eu quero dizer para vocês que estão escutando aí. Sem Deus, nada feito. E você prova que você ama a Deus se você obedecer. E se você tiver horror ao pecado. O pecado que é importante a gente pensar. O quanto ele é perigoso para nós nos relacionamentos humanos. Porque nós temos um estudo de... Como é que é o nome dele, daquele menino, do Noé? Né? Que eu gosto muito. Porque a gente não rouba só, porque geralmente as pessoas costumam ver, eu falava muito na igreja católica. O menino é o Noé da Bíblia? Hã? Aquele menino? Aquele menino da... Aquele ali. Ele deve estar novinho lá, ele é Noé, deve estar novo já. Perto de mim. Perto de mim, ele dá... Então, é que ele, né, falava assim, que ele vivia num lugar muito ruim. E naquele estudo de Noé, está escrito assim, e o católico fala muito, eu fui católica há muito tempo, eu falei, estava essa frase, eu não matei, não roubei, não fiz mal. Mas nós, que eu fiquei impressionada com o sorriso simpático daquele menino e a atenção dessa moça. O que é que eu falei para você? Eu falei, olha, a primeira coisa que eu notei aqui foi o seu timbre de voz. Seu timbre de voz, ela combina com o ambiente. Lembra que eu falei para você? E ele é muito simpático, porque ele é tão acolhedor, porque ele não é um mar morto. Ele não é um mar morto. Ele não fala, mas ele manda mensagem. Porque nós falamos, gente, não é só com a boca. A nossa alma conversa com o outro sem o outro perceber. Vocês concordam? Sim. Para contar uma história primeiro engraçada, eu estava na escola dominical da igreja presbiteriana. E daí eu estava na igreja e eu tinha dois alunos, entre outros alunos, a escola dominical era professora, e eu gosto muito na área de comunicação, né? Trabalhei muito na área da comunicação. Sempre fui muito faladeira. E não, sempre gostei de gente, né? E gostava da minha responsabilidade das pessoas serem felizes do meu lado. E daí, que eu também era feliz, não é que eles eram felizes, eu também era. Bom, havia uma certa vantagem nisso, né? E daí, eu falei assim, ô doutor Esperandil, olha, vou dizer uma coisa para o senhor sobre comunicação. O senhor que é médico, sua esposa é médica. Quando o senhor está numa sala grande, lá naquele canto, e a sua esposa
olha para o Senhor. Ela olha para o Senhor, firme. O Senhor entende o que ela fala. Ela falou assim, dona Marlene, ela não fala, ela grita comigo. Grita com os olhos. Em silêncio. Foi só risada na sala, né? Porque realmente a gente ou grita com os olhos ou acolhe com os olhos, né? Que é muito importante olhar, né? O toque significativo, você agradar a pessoa que está sofrida. O nosso cristianismo está sendo depredado pela falta de educação dos cristãos. Porque hoje não existe mais aquele amor que ele tinha antigamente. Eu estou falando em regra geral, conhecendo as igrejas. Sim. Porque a única coisa que você tem que fazer para mostrar quem Jesus é como o Douglas falou. Eu estou cansado de ser professor, eu quero ser testemunha. E ser testemunha é fazer com que a pessoa ela saia de perto de você com força, com alegria, com entusiasmo, com esperança. Jesus fazia isso para nós. Eu fico imaginando era um encorajador, aquele bate-papo. Né? É um encorajador, ser um encorajador. Né? A delicadeza e o bate-papo de Jesus Cristo com a samaritana. Eu fico impressionado. Como é que foi devagarzinho, pediu aguinha, falou da aguinha, entrou, porque olha, com gente, repete comigo, devagar. É depressa. E com a samaritana foi assim, como a senhora disse. Devagar. Bem devagar. Até que ela... Porque a igreja presbiteriana fala muito da graça. As igrejas pentecostais falam muito de revelação. Uhum. Mas quando você fala uma palavra boa, Deus revela para o outro. É que nem você fala as coisas aí, quando a gente escuta, você fala, manda provê-lo. Mas Deus pega a sua palavra, manda para a mente, manda para o coração. Então, na verdade, quem fala é Ele. É Deus. Nós somos servos inúteis, Karina. Sem Ele somos. Com Ele somos luz na vida, né? Então, terminando lá do rapaz lá, como é o nome dele? Douglas. Noé. Noé. Ele fala que a gente rouba as coisas das pessoas também. Você rouba a esperança. Na verdade, você rouba alegria, você rouba tempo. Então, nós temos uma visão de pecado muito simplória. Sim. E eu era uma dessas pessoas que acreditava que pecava pouco. Acreditava que fazia o bem, não fazia mal a ninguém. Nossa, era o bam. Você já pensou? A gente, e só simplesmente porque eu acreditava em Deus, também estudei em colégio de freira e fazia minhas coisas, não fazia mal a ninguém no meu ponto de vista, porque não desejava o mal, mas o meu coração não era um coração maldoso, mas hoje eu enxergo como a falta de conhecimento fazia com que eu pecasse tanto, por não conhecer a vontade de Deus, por não saber o que era o pecado mesmo. Quanto pecado que eu, achando que estava fazendo certo, estava fazendo errado, estava levando outras pessoas a pecarem, estava levando outras pessoas para o mau caminho, eu estava indo para o mau caminho, achando que estava tudo bem. Então, para a senhora ver como a falta de conhecimento nos faz realmente perecer, conhecer a palavra de Deus. Né? Conhecer a pessoa de Deus. A pessoa de Deus. Eu também acho isso aí muito importante também, porque, inclusive, eu queria contar uma história para vocês. Então, deixa eu contar. E daí, bom, eu fiquei viúva, fiquei lá, mudei para o Rio Grande do Sul, mudei para a minha cidade, meus filhos cresceram, cada um tomou o seu caminho, e eu continuei trabalhando na Igreja Católica Apostólica Romana. Tinha 13 atividades na Igreja Católica, eu sempre trabalhei, né? Você trabalhava na igreja? Católica, E depois aconteceram algumas coisas, quando nasceu a renovação carismática, após o Concílio Vaticano II, houve a renovação carismática, porque eu era rato de sacristia, bem. Sabe rato de sacristia? Então, eu conhecia as coisas da igreja, eu lia as bulas papais, né? Tinha muita coisa boa, etc, etc. Reconhecia os defeitos da igreja, reconhecia a história da igreja, como é que começou. Mas quando eu peguei a Bíblia na mão, que a primeira experiência minha com a Bíblia de fala de Deus, foi quando eu estava dando aula numa faculdade de Marília,
lá numa sociedade espírita muito boa, sociedade em termos de pessoas, eles pagavam muito bem, respeitavam os professores, tudo uma escola excelente. E eu falei assim para Deus, Senhor Deus, olha, eu preciso mudar porque meus filhos estão crescendo, o Senhor fala comigo, me dá uma orientação. E daí eu peguei uma Bíblia, que foi eu mesmo que tinha dado, que eu conheci a Bíblia num retiro católico. Eu morava a 600 quilômetros aqui de São Paulo, vim num retiro católico e conheci a Bíblia. Aos 47 anos eu fiquei desesperada quando eu não vi a Bíblia. Mas mesmo tanto assim, tempo falei, trabalhando na igreja já e convivendo com as freiras, Não, mas não não- tinha é- o hábito de abrir a Bíblia e ler? Não, mas sabe o que acontece? Nós tínhamos a Bíblia em português e latim. Então a gente lia. Mas eu não tive a oportunidade de ver porque assim, a Igreja Católica, normal, a Igreja Católica, daí veio a Renovação Carismática, que era das comunidades eclesiais de base, que no começo foi uma transformação político-religiosa. Então eram os pobres que eram favorecidos também, está tudo dentro do padrão. E quando eu fui, me convidaram para ir num retiro católico, eu tinha muita devoção para o Espírito Santo, pedia para o Espírito Santo me iluminar e tal. Eu fui nesse retiro e eu falei para o padre, que livros que eu vou ler aqui? O que o senhor acha melhor? Ele falou, pode ler qualquer um desses. E eu peguei livros evangélicos, porque a Igreja Católica já estava começando a adquirir alguns livros evangélicos. Poder do Louvor, que é um livro fantástico, piquititico assim. Então eu comecei a ter uma visão diferente de perdão, de pecado, etc, etc, etc. Fui conversar com a minha mãe, pedi perdão para ela que eu não gostava dela, aquelas coisas que tem que fazer. Sim. E daí fiquei mais tranquila. E, bom, daí voltei para minha cidade, estava com fogo, sabe quando você está com fogo? Daí fui falar com o padre, ele falou, não vai fazer nenhuma reunião de oração na sua casa. Foi a primeira negação. Quando ele falou, não vai fazer primeira reunião de oração na sua casa, eu falei, espera um pouquinho. Daí eu comecei a me atinar com as diferenças que estavam acontecendo, com os interesses que estariam debaixo de uma situação dessa. Porque reunião de oração, bem, a gente senta aqui e faz uma reunião de oração. Sim. Então acontece o seguinte, partindo daí eu fui na faculdade e falei, Senhor, diz para mim para onde eu devo mudar. Eu estava em Marília, Alta Paulista. Eu devo mudar para Bragança, tal lugar, tal lugar. A tonta não sabia que tinha... Não tem esses nomes na Bíblia, Jundiaí, São Paulo, não tem. E a resposta vem em Atos assim, apronte-se e vá para o sul. Pouca gente passa por esse caminho. Mas, Karina... Era a resposta direta. Cheguei em casa, criançada... Mala pronta. Vamos fazer as malas mudar para o Rio Grande do Sul. Foi um fracasso total financeiro, no sentido de que eu não estava trabalhando, eu trabalhava em 4 faculdades. Então, mas já tinha começado agora a receber a pensão. Sabe qual foi o grande milagre? Qual? O meu filho entrou num banco, o mais velho, entrou num banco e conheceu um senhor alemão, chamado Joanir Bart, que é o nosso grande amigo. E ele falou, Hugo, eu vou te levar, sabe aonde? Eu vou levar para Porto Alegre, que eram 40 quilômetros. Lá tem um teatro Leopoldina, e na segunda-feira eles cedem por um grupo de cristãos separatistas da Igreja Batista, que era a Seara Latina. Lá nós conhecemos o Evangelho. Gente, Então, quando olha, eu voltei para minha cidade, que a minha filha tinha lúpus e precisava morar de lá por causa do frio, eu já estava com o coração sabendo quem me separará do amor de Cristo. Eu já estava abrindo os olhos e abrangendo toda a estrutura de misericórdia que Deus colocou na Bíblia para aqueles que creem nele. Era muito mais ampla a minha visão e eu fiquei tão entusiasmada. Eu tinha também muitas atividades na Igreja Católica, sempre fui ativa. E daí, por causa, eu comecei a levar a Bíblia na igreja, eles me chamavam de protestante. Até que depois, eu não quero contar esses detalhes, mas nós fomos, uma parte foi destituída, e eu falei até para o bispo, olha, Senhor, eu fico com a palavra de Deus. Sim. E daí
eu fiquei doente porque eu fiquei sem igreja. Conclusão, meus filhos encontraram o abençoadinho do Hernandes Dias Lopes. E foi logo em seguida, ou teve um período Foi aí grande de deserto, vamos dizer assim? Então, e daí o que aconteceu? Daí eu me dei totalmente a UPA, eu trabalhei na UPA, na Igreja Presbiteriana, trabalhei em encontro de casais, porque na verdade, quem tem vocação, porque quem que falou hoje pra mim? Foi você que falou, não sei se foi o meu neto Arthur, quem falou, ou não, foi meu filho. Mãe, quem é salvo? Ele ama falar da Bíblia. Só pode acreditar. Porque onde você vai, você fala. Você concorda comigo? E daí foi que aconteceu essa vida e ficou, e eu continuei trabalhando. Eu dou estudos em casa. Agora nós vamos ter um estudo só de mulheres, 10 mulheres solteiras, casadas e separadas, e encontro de moças, porque eu preciso deixar o mais que puder, o melhor que puder, em menos tempo, as coisas importantes do Evangelho. O que a senhora acha que está mais perdido assim nos dias de hoje? Das verdades que são menos faladas ou que são menos obedecidas? Eu vou falar em duas explicações. A desobediência do povo às ordens de Deus. E a, vamos dizer assim, contemplação, vamos dizer assim, de líderes religiosos que não estão fixados naquilo que Deus proveu. Porque o que nós temos que fazer é, viva com o que tem. Agora, a sua tarefa, você é do exército de Deus. O exército de Deus tem sua ração todos os dias. E você tem que ensinar qual é a sua ração. Você está entendendo? Sim. Então você não se preocupe com o futuro, porque o teu futuro está na minha mão. E quando eu visualizo o reino de Deus, onde não haverá choro, né, nem sofrimento, e o amor de Deus tão generoso, eu tenho vergonha se eu não fizer alguma coisa para Deus. Eu tenho vergonha. E ontem eu estava ensinando para umas pessoas sobre duas amigas que foram em casa, muito amáveis, trabalham muito com o pastor Joé, falando para ela a diferença em uma palavra que está em... Porque o Pentateuco, o umbigo do Pentateuco é esta frase: Shem Israel, Adonai Nauê, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é teu Deus, o Senhor é um. Então a palavra ouvir no hebraico significa ouvir e obedecer. Escutar é do grego e do latim, que é a nossa tradução bíblica. Então, mas nós não obedecemos a Deus. Nós não somos 100% de fidelidade a Deus. E eu aprendi também uma coisa muito importante, que ligado, por exemplo, o reino de Deus, dá licença um pouquinho. O reino de Deus, a base do reino de Deus é a justiça, a equidade e a retidão. Jacó falou para José: José, vai lá ver os seus irmãos para ver se eles estão em paz. E as ovelhas estão em paz. Só que quando ele chamou o José, que era que era filho da Quequel, sabe a Quequel? Que ele amava? Que ele gostava. Mas a Quequel, então ele amava muito José. Bom, ficou tanto tempo sem ele, não, que judiação que fizeram com ele. Você viu? José, ele falou: tá aqui, pai. Então, vai lá, os teus irmãos estão em paz e as ovelhas estão em paz. Porque quando a mãe não está em paz, os filhos não estão. Quando o pai não está em paz, os filhos não estão. Então ele falou, eles foram para um lugar chamado Dotã. Então o D, da palavra Dotã, porque o hebraico não tem vogal, era exatamente, vamos dizer assim, um risco para cá, do lado esquerdo, e para cá, era D. E essa letra significava justiça. Essa letra é o começo da palavra justiça, que é a base do reino de Deus. A justiça, por exemplo, existe muito tipo de justiça. A justiça do grego é: você fez, você vai pagar.
Tanto é que Sócrates, ele foi, vamos dizer assim, traído por uns amigos, e ele falou, eu morro por causa da verdade. O romano, qual era a justiça do romano? Você fez, você vai pagar. Você vai morrer. Você vai ser crucificado. E eu gosto de contar essa história porque eram no mínimo 6 milhões de crucificação por ano no reino dos romanos. Eles eram bravos mulherengos, gostavam de festa e gostavam de poder. E tinha que pagar para morar lá. Tinha que pagar para morar lá, em Roma. E eles eram assim mesmo, duros de coração. Bom, então, essa é a justiça deles. Mas quando Jesus veio, que ele, pela justiça do amor, ele morreu, se esvaiu de sangue que tinha, ficou água aqui. Ele morreu, eu fico pensando, se eu ficar pensando, nós duas vamos chorar. E daí não é só você, vai ser eu também. Ele morreu por nós, ele acrescentou a misericórdia como expressão da justiça do reino. Olha que coisa fantástica. Misericórdia. Então, aqui era justiça, pura e simples, mas Deus tem a sua misericórdia. E a misericórdia tem uma base, Karina, que significa relacionamento. Porque eu, por misericórdia, eu nunca vou abandonar você numa tristeza, eu nunca vou te rejeitar, senão eu estou sendo injusto com você e com Deus, porque Ele mandou amar o irmão. Olha a profundidade. E isso daí é daquele livro Jesus Cristo sob a ótica do Oriente Médio. Daí a segunda letra, o T, ela é parecida com aquele negócio que faz círculo, como é que chama? Compasso. Compasso. O compasso, quando ele põe o biquinho no centro, ele não tem uma bolinha assim? Então a letra do T, ele tem uma bolinha também. Por isso que chamam. Então ele faz assim, o círculo, é tão perfeito o círculo, que todo círculo, quer queira ou não, os seus raios, quer dizer, o comecinho do centro até o final, ele tem a medida da circunferência inteira. E ele é dividido em 6 partes. Olha que interessante. Todo o círculo. Então, eles têm a pontinha, o raio do centro até a ponta. Como é que chama aquela parte de cima? Gente, não sou bom na matemática. Aquela parte em volta, o círculo. Em volta do círculo. Circunferência. A circunferência. É 6 vezes a medida da circunferência. O raio. Coisa interessante. Então, ele significa equidade. Quem tem a equidade perfeita é o nosso Deus eterno. O que é equidade? Eu não vou dizer, quando eu pergunto o que é hábito de professora. Então, como eu entendo equidade? A palavra equidade, ela vem de equilíbrio, correto? Então eu vou contar como só Deus tem a equidade perfeita para julgar. Então eu vou contar um caso, você vai passar para frente isso daí, porque é muito bom. Para ajudar as pessoas, para ajudar as pessoas. Olha, em Bragança nós temos uma rua e depois nós temos, desce um coração assim, ó. Uma rua para cá e uma rua para cá. E quando termina a rua, desce uma ruazinha pequena, estreita, onde só cabe um carro. Só que tem uma clínica do lado de cá e uma clínica do lado de lá. As guardinhas ficam lá para anotar quem está contra, que não pode parar ali. Só que, um certo dia, olha, então é um coração, as 2 ruas, e desce numa ruazinha que dá para uma avenida. Um dia chega um carro para, tudo cheio de carro desse lado, para em frente à Clínica Santo Antônio, e a rua não deu para passar ali, muito estreita. A guardinha, cumprindo o seu dever, multou o vovô. Era um vovô decrépito, dirigindo o carro. Abriu a porta com dificuldade. Quem que desce? Uma vovó assim, decrépita.
atravessando a rua de pedras, desceu, foi na outra clínica, pegou um papel, voltou e entrou no carro. A guardinha multou, porque é justo, porque eles não cumpriram a lei. Correto? Correto. Saíram e foram embora. Jesus julgando essa situação, como ele conhece a equidade, quais são as variáveis que diminuem a culpa, Sim, ele iria perdoar. com certeza. Então não é todo mundo que sabe entrar no conhecimento da situação de um coração. Sim. Por que você está assim? Por causa do meu coração. Por que aconteceu isso na sua casa? O coração. Mas você não sabia? Eu não sabia, porque eu não sei o que aconteceu, como é que eu vou julgar? É a intenção do coração. Isso, você está entendendo mais do que eu estou pensando, Sim, tá? sim. E alivia teu coração. E daí, não é verdade? Né? Então, ele que tem equidade. E a outra letra é uma régua, que é a retidão. Então, essa base é a base do trono. Olha que interessante. Você gostou? Lindo, muito. Que coisa linda. Muito. Então, nós não podemos julgar as pessoas. Nós não podemos determinar se elas estão erradas ou não. Não é da nossa competência. Se você quer ficar no tablado de julgamento de Deus, você tem que ter a misericórdia junto com a justiça. E Deus é tão longânimo, quer dizer, ele é de longo ânimo. Ele espera a pessoa se arrepender na hora da morte, meu Deus do céu. Olha lá o ladrão. O ladrão na cruz quase que pegou ele pelo congote. Só porque o ladrão chamou Deus de Senhor. E disse, nós erramos, mas ele não errou nada. Ele levou para o céu. Então a misericórdia de Deus é estonteante. Se nós pudéssemos nos misturar nos recônditos do raciocínio de Deus, eu não sei o que a gente fazia. A senhora às vezes tem saudade do céu, só de imaginar, porque eu tenho uma saudade daquilo que eu não conheço. Eu tenho saudade do Mas céu. eu tenho uma saudade do lugar que eu já morei. Então, é isso, não é? Interessante, eu falava para minha tia que morava, porque eu, na verdade, eu fiquei viúva, mas eu tinha a tia do meu marido, ela morou comigo dos 50 aos 75 anos, e ela era espírita roxa. E eu falava para ela, Aurora, eu tô tendo saudade do lugar, eu sei o que é, não é com os olhos que eu vejo, não é com os olhos, eu não tenho visão, mas é lá que eu estava, dava a impressão que eu estava no coração de Deus e vim para cá. Eu tenho isso daí. O que ela Será que a dizia gente é quando você atrapalhadinha falava da isso? cabeça? Não. Não. Quem vem de fora acha que é loucura, não é? A palavra não diz Como? que para os olhos, né, do mundo isso é loucura? Mas É a não. loucura do mundo. Eu acho fantástico. É tão bom. Então você gostou da história? Muito. Viu o que é tablado? Quem é que vai lutar contra Deus? Quando que a senhora teve esse momento assim de mudança, acho que de conversão mesmo? A senhora foi através da palavra? Foi abrindo a Bíblia e lendo? Sempre Deus era tudo para mim. Então. Jesus Cristo era tudo para mim. Mas o que mudou naquele momento? Mas eu tive mais amizade com Deus. À medida... Porque, Karina, eu só te convido uma coisa. Hoje nós nos conhecemos, mas se você começar a andar comigo, você vai ficar atrapalhada também. Deu para entender? Então, se a gente anda com Deus, Deus nos dá uma clareza e é certa paciência até. Porque o amor, ele é paciente. O amor não causa dano. O amor se cala. Uma das pessoas, para mim, mais assim, primorosas da Bíblia é Maria. Porque o pessoal fala que cristão não gosta de Maria. Eu não, acho ela fantástica. Porque 16 anos a menininha tinha. Obedeceu de primeira. E falou, olha, você vai ser mãe. Nossa! Ela falou, a primeira pessoa que falou, está escrito em Mateus, primeira pessoa na Bíblia que fala a palavra serva. Eis aqui a serva do Senhor. E nem se incomodou com tanta importância. O que ela fez? Ela fez o que uma serva fez, ela foi ajudar a prima dela, Isabel. E o bebê lá já até pulou na barriga. Então, deu para entender? Eu acho que
para nós, o serviço a Deus, o nosso entusiasmo por Deus e a nossa alegria. Nós temos os frutos do Espírito, são alegres, mas nós temos uma alegria da certeza da salvação, nós temos a alegria do acompanhamento de Deus nas nossas coisas. E os meus netos, os meus filhos, olha, deixa na mão de Deus. Deixa na mão de Deus, porque Deus é que vai cuidar. É um atrevimento nosso dar palpite. A gente achar que sabe, né? É um atrevimento a gente achar que sabe mais. Agora eu quero te contar mais uma coisa, você vai ficar de boca no chão. Posso contar? Pode. Eu gosto muito da Torá, eu gosto muito de livro judaico. Então, foi o seguinte, Deus falou para Moisés, vamos ver se você sabia dessa. Porque eu também não sabia, então a gente pegou sem saber. Você lembra que era Moisés e Arão? Os dois foram falar com o faraó. E daí Deus falou para Moisés, é o seguinte, ó, você não vai bater a varinha amaldiçoando o rio Nilo. Você não vai amaldiçoar a terra do Egito. Terra do Egito significa terra da escuridão, só tem morto lá, é verdade, né? Só cadáver, aquelas pirâmides, só. Não é verdade, né? Terra da escuridão. Quem vai fazer isso vai ser o Arão. Sabe por que você não vai fazer? Porque o rio Nilo, embora caudaloso, tudo, ele trouxe você bem no cantinho. Você conhece essa história? Sim, no cestinho. Você conhece, mas não sabe o significado depois, né? Levou você direitinho, deixou lá com a filha do faraó, não afogou você. Sim. E a terra do Egito, o pó da terra do Egito, cobriu o cadáver do moço que você matou. Então aprenda uma coisa, não se fala mal e nem prejudique quem já te ajudou. Você pode repetir? Não fale mal nem prejudique aquele que te ajudou. Quando eu li aquilo, eu falei para os meus filhos, olha, meus pecados saíram para a janela, os meus pecados saíram pela porta, pularam o muro do vizinho. Quanta coisa eu já falei de gente que me ajudou. Sim. Olha a pureza da alma que serve a Cristo. Ele falou, eles pediam para você pescar e eles não davam peixe para vocês. E vocês trabalhavam com tanto pó e eles não deixavam vocês tomar banho. O pó vai voltar para eles, como piolhos que vão mordê-los e vão matá-los. E aquilo que eles não deixavam vocês terem, as rãs vão invadir todas as casas e vão ficar apodrecidas lá. Com Deus não se brinca. Então, não vão falar mal de quem fez bem para nós. Serviu para vocês? Não, a nossa boca, né? Ela Você gostou traz vida, do que aprendeu? Muito, muito. Então essas coisas que a gente ensina para os outros no dia a dia, que o povo está querendo saber como não pecar. Muita gente quer saber como não pecar. Sim, e acha que é aquilo, que o pecado são só questões mais... o que o mundo acha pecado, que ou é pornografia, é roubar, é matar, é aquele que está com o revólver na mão. Mas como a senhora falou e nos ensinou e nos explicou, a gente pode roubar a alegria, a gente pode roubar a paz de uma pessoa através dos nossos atos, do que a gente fala. Você sabia, naquele livro judaico, O Caminho dos Justos, ele fala que a opressão verbal é maior que a opressão financeira? Você sabia qual é o limite entre o certo e o errado para o judeu? Qual? Um fio de cabelo. Olha, é ali, ó. Nós temos que levar uma vida de santidade, porque onde a gente vai chegar, Deus coloca uma luz em nós. Nós somos aquele o Thales que canta aquela música, a partir de mim, Senhor, clareia, faz brilhar em mim a luz que vem de ti, ó Deus. Nós temos onde chegar, nós temos o brilho de Cristo e não querer nenhum pecado na nossa casa. Com tanto brilho, assim, a senhora já sofreu alguma
Algum ataque espiritual do outro lado das trevas? Já. Quais os momentos que a senhora identifica? Nossa, mas bastante. Os tempos que eu trabalhava na faculdade, né? De várias maneiras, de vários tipos, tudo, né? E na época a senhora já identificava? Fala, agora eu estou vendo isso aqui, Não, eu já identificava é uma batalha o pecado e espiritual. identificava. Sempre identifiquei, porque era muito comum se falar em pecado nas igrejas católicas, né? Uhum. Eu sabia esse negócio de pecado, porque eu dava aula também, né? Sim. É. Então, fui muito beneficiada. E como que a senhora batalhava espiritualmente? Em oração, Em declarando, oração, né? é. A oração é a porta da palavra. Porque o que Deus fala? Entra no teu quarto, fecha a porta. Porque as freiras falavam assim para nós, né? Agora vocês vão ter o recreio. Quem quiser pode ir na capela. Entra na capela que tinha aquela luzinha assim. Você foi católica? Sim, então, sim. Eu estudei colégio de freira. Fica quieto que Deus vai falar com vocês. Bom, vamos dizer? Então, na verdade, eu fui muito beneficiada, né? Você tinha essas oportunidades de conexão. Mas você ouvia Deus falar naquela época já? Ou não? Você ficava lá em silêncio e ia depois para a sua vida normal? Eu posso dizer algumas vezes. Eu me lembro uma vez que eu estava até ajoelhada, orando, pedindo a Deus. Eu estava com a mão assim. Mas eu senti uma emoção que eu não estava nem ali. Isso poucas vezes, mas eu senti. É uma coisa interessante. Não era constantemente, não. Jamais. Mas a gente sente quando Deus está com a gente, né? Sim. Porque eu também sempre falo, toma conta de mim, né? Eu não sei explicar se eu tive alguma coisa de especial, de veloz, nada disso. Mas aquele dia eu me lembro muito bem. Eu era solteira naquela época ainda. É uma delícia essa amizade com Deus, né? Porque me diga uma coisa, você pode explicar que é um beijo? Você não pode explicar que é um beijo. Qual a sensação de um beijo? De um abraço? Até que pode um abraço. Mas você já viu alguma coisa interessante? Me dá um pouquinho sua mão. Tem um livro que é de medicina e que ele fala assim, segure nas mãos da pessoa. Você pensa que não está sentindo nada, mas existe, ele fala que existe na nossa mão, ele dá uma substância, para você procurar o que é. E na sua mão alguma coisa que faz, nem que nos separa. É que a gente percebe que a gente é um e o outro é o outro. Deu para entender? Ele dá um nome lá, eu preciso acertar para depois contar para você. Porque eu li já muito rápido, isso aqui faz tempo. Eu acho aqui muito interessante. As nossas sensações, uma coisa interessante quando eu explico para as pessoas, assim, corpo, alma e espírito, né? Então, as pessoas falam, a alma, principalmente os espíritas falam muito da alma, que a alma vigia e tal. Daí eu falo, olha, a alma, o que é, nós temos, o corpo divide. Tem um buraquinho que sobe alguma coisa lá para o corpo. Daí tem a alma. O que a alma é? A alma tem a razão. A razão, ela tem um processo que põe em ordem as proposições da inteligência. Então, ela põe em ordem. Acontece o seguinte, a razão, ela tem também, vamos dizer assim, junto com a inteligência, tudo misturadinho, os neurônios. Se na mão a gente tem 5 milhões de neurônios, você imagina essa caixa aqui. Daí, a inteligência traz o passado para cá. E traz o futuro para cá, para a gente raciocinar no presente. Esta é a alma pensante, que Deus que já colocou para nós no corpo. Então, quando ela vai funcionar, ela não funciona porque eu não sei se Deus fez o homem e ficou quietinho assim de pé, ou se ele fez o homem deitado. Mas uma coisa eu sei, que ele preparou tudo para funcionar quando o espírito entrasse no corpo. Porque um corpo sem espírito é defunto. Daí tem a vontade. E nós temos também dentro de nós certos hormônios das emoções. Repete comigo. Eu aprendi com o Dr. Jonatas. As emoções são armadilhas. As emoções são armadilhas. Por quê? Porque a imaginação, repete comigo. Porque a imaginação é a louca da casa. É a louca da casa.
Se você der lugar para a imaginação... Ela mexe com as suas emoções e Você é louca da casa, você pensa o que não precisa pensar. De onde vem o pecado, o pensamento? É ali que e a vontade fica atribulada, a vontade não sabe o que fazer. Então a vontade tem que estar atrelada ao que Deus manda. Por isso que devemos focar na palavra, focar no que ele diz, focar, recitar cânticos, versículos, falar da palavra de Deus, para que é para a gente moldar os nossos pensamentos. Repetir constantemente. E daí, essas 3 partes. Então, daí o que Deus faz? Deus vem, sopra o ruá, o Espírito. Daí a gente começa a funcionar. Então, o que acontece? Nós temos que tomar cuidado com o Espírito. O Espírito alimenta as palavras e age. Outra coisa, os hormônios, que são todos na barriga. Então, que tem vários hormônios lá, nós temos aqui o hormônio tiroidotrópico, nós temos o hormônio... Eu esqueço das coisas bem, porque agora eu estou muito velha, eu dei tantas aulas sobre isso, mas cortisol, cortisona, serotonina, aqui, um monte de coisa de hormônios que tem, que começa a trabalhar com a gente, mas é tudo a parte corpórea. Então, a gente tem que ter, nós que somos de Deus, lembrar que o corpo pode realmente, ele... inflamar a gente com pensamentos ruins por causa da razão aqui. Porque o fato de ter razão não significa que a razão está certa. Ela só tem um processo de pôr em ordem o que você pensa. O que nós temos que ver é isto aqui, ó. É o que Deus manda. Fazer o que Deus manda. Você vai pensar que eu sou muito exigente? Não sou, mas é a linha de pensamento e o medo que eu tenho. Eu falo para meus filhos, vocês vão fazer o quê? Ó, o que Deus está falando ali, ó. Obedece, se obedecer dá certo. A outra coisa, tem um pastor da igreja que falava assim, ó, toda vez que der uma coisa errada é porque está certo. Como porque assim? Deus não queria. Deus não queria que fizesse. Sim. Se a gente e deixar mais na frente vai dar certo. Então, uma vida com Deus não é uma vida trabalhosa, é uma vida prazerosa, mas é uma vida de sacrifício dos seus desejos, das suas coisas. Sim. O que nós duas queremos aqui? Fala para mim o que você quer. Você quer que essas palavras fiquem no coração das pessoas, porque nós somos pecadores, nós somos necessitados, nós somos fracos. Deus sabe, e que a verdade que nós estamos calcados em cima de toda a verdade que Deus deu para nós, como Paulo fala, né? Paulo fala impetuoso, eu sou convocado para falar a palavra de Deus, e nós somos convocados para todo dia e hora, a tempo e momento, a gente colocar Deus no coração das pessoas através do nosso abraço, da nossa ajuda, do nosso olhar, das nossas orientações. É para isso que eu presto. É para ficar aqui. Do contrário, não vale a pena viver na Terra, Karina. Que se eu for para mim viver até 100 anos e eu começar a machucar o Deus da minha vida, eu não quero, Karina. E acredito que o presente que você ganhou de Deus na tua vida, que eu me lembro muito bem de você quando você era, poxa, nova, deu para entender direitinho. Eu digo para você, foi estonteante o que Deus fez com você. É algo só de olhar para você, já sabe o que Deus pode fazer. Porque o nosso olhar mostra quem somos nós. Amém. É isso que eu tenho a dizer para você. O que a senhora ainda deseja realizar nessa vida? Nessa vida? Até a última hora falar do Evangelho. Amém. Você sabe que o judeu, ele tem um objeto, você que esteve em Israel? Você pode chorar porque você fica bonito chorando. Não se incomoda. Porque a gente fica chorando, fica aquela vovó chorando. Você tá bonita, você tá feia. Mas ela pode chorar que a pessoa acha bonito, ó. Então, o que eu ia falar? O judeu tem um objeto que eu acho muito bonito, que eu, como eu mudei numa casa, deixei lá, e a minha neta tá morando lá, então eu tenho dó de tirar. Chama o mezuzá. O judeu, ele fala, Shema Israel, ouve Israel, o Senhor é teu Deus, o Senhor é um. Quando volta, ouve Israel, o Senhor é teu Deus, o Senhor é um. E antes de morrer também. Nós não temos outra vida para viver. Você não
tenha esperança, porque a alegria é aquela que vem do coração da gente, bem. Alegria é aquela lá que você bota a cabeça no travesseiro e você dorme. E sente que o amor de Deus está no teu coração. Se existe pessoa que não pode falar de Deus, é aquele que é salvo, né? Não é verdade, minha amada? O que a senhora olhando para trás, assim, recebe como os maiores ensinamentos que a senhora teve ao longo da sua vida? Olha, o melhor, eu vou ter até vergonha de falar. Ah, por quê? Eu recebi um ensinamento de uma das freiras do colégio. Eu tenho vergonha de falar, porque eu choro se eu falo. Pode chorar, a senhora tem a liberdade para eu chorar, agora a senhora diz que quando mais chora, menos faz xixi, né, velho? Então tá bom, né? Se eu falar, eu vou chorar, mas cada vez que eu falo essas palavras, eu choro. Foi um ensinamento de uma judia chamada Teresa d'Ávila. Ela foi perseguida na Inquisição Espanhola, porque os únicos que conseguiram expulsar os judeus da terra foram os espanhóis, que eram bem bravos. E ela se converteu ao catolicismo. E ela escreveu uma poesia que ela representa tudo para mim, essa poesia. Ela é muito bonita em espanhol. Porque as freiras espanholas, né, ensinavam, enchia livro espanhol, falava espanhol, cantava os villancicos em espanhol, muito rico. Eu tenho vergonha de recitar poesia, porque eu já recitei em algum outra ocasião. Mas se quiser que eu mostre para você a recado, eu quero. Vou recitar em português. Não me importa, meu Deus, para querer-te, o céu que me tens prometido. Nem me importa o inferno tão temido para deixar por isso de ofender-te. O que me importa é ver-te cravado em uma cruz e escarnecido. Me importa ver teu corpo tão ferido e o suor de agonia que ele verte. Me importa, sim, teu amor. E de tal maneira que ainda que não houvesse céu, eu te amaria. E ainda que não houvesse inferno, eu te temeria. Nada tens que me dar para que te queira, pois que o que eu espero, eu não esperar. O mesmo que eu te quero, eu te quisera. Que lindo. Isso aqui marcou tanto a minha vida, mas marcou tanto a minha vida, meu Deus, que amor que essa moça era judia, amou a Jesus, falou, não precisa me dar nada. Mesmo que não tenha, né, a eternidade, Nada, mesmo nada, que não não exista precisa me dar inferno, nada. eu já o reconheço. Para mim é o clímax da minha vida, essa poesia. Você gostou? Linda, linda. O que te impulsiona hoje em dia a ir para as redes sociais? Como começou essa vontade? De onde vem? Desde quando? Eu conheci a senhora tem alguns meses, mas já tem tempos que a senhora vem falando nas redes sociais. Como foi esse início? Faz 6 meses. Então foi junto, a senhora Não, apareceu. é que eu tenho um grupo de netos. Você já viu quadrilha? Não é, ele sempre, o Arthur sempre falava, e também os outros netos falavam, mas aí que o Arthur ficava mais perto de mim, vó, vamos fazer isso. Não é porque eu dava muita palestra também, dou muitos estudos em casa. Já tinha a vida inteira eu dei estudo, você acredita? Olha. Nossa, quando eu fui lá para o Rio Grande do Sul, eu trabalhei na Igreja Batista, trabalhei na Igreja Presbiteriana, dava estudos na minha casa, era do grupo de mulheres, eu era muito ativa porque a vida cristã para mim era realmente importante. Então, ele falou, vó, vamos fazer assim, assim. Eu falei, mas eu não sei falar desse jeito, tal. E eles insistiram bastante. E eu, como eu gosto de falar, você já viu, né, bem? Que eu nem... Nossa, eu gosto de falar, não é que eu gosto de falar, eu gosto de contar as coisas de Deus. E eles resolveram
E eles resolveram, e daí eu fui aprendendo, porque eu sou, como eu falei para você, Jurássica Park. Eu não entendo nada, eu não entendo como é que põe o dedo lá, põe aqui, não sei o que, isso que aquilo, eu não entendo. Como eles deram muito apoio, porque na verdade eu só falo. E eles E eles começaram a fazem gravar. tudo. Não, eles fazem tudo. Então, e outra coisa, eles se entusiasmaram mais do que eu. Nossa, vó, 150 mil seguidores. Nossa, vó, não sei o que lá, tantos seguidores. Nossa, é porque tá chegando outras pessoas, então. Sim. Nossa, vó, então. É assim, foi nesse sentido. E a senhora daí começou a preparar mensagens especiais para o Instagram? Não, Pensando nessas eu tenho pessoas? muitas anotações de muitos estudos que eu dei em muitas igrejas. Então, preparo pouco, mas eu tenho lido livros, eu leio muito, né? Eu leio muito mesmo. A senhora tem o seu momento de oração separado no dia? Tem um horário específico ou depende do dia? Como funciona a sua rotina? A minha rotina, então deixa eu contar para você. Eu vou repetir o que eu já falei uma vez num curso. Perguntaram para mim se eu devocional, você tem devocional? Uhum. Tem, então. A senhora, o que a senhora acha de devocional? Daí eu falei para ela assim, porque uma família com 8 crianças, a minha família, eu era 10, eu, as 8 e a tia do meu marido. Não é que eles iam me atrapalhar, eu trabalhava em 4 faculdades, eu cuidava das crianças na igreja, eu tinha muitas atividades, eu era sempre ocupada. O gostoso é quando a gente mandava eles para o matinê e a gente ficava sossegada, dava dinheirinho, chiclete, aquelas coisas. Bom, então o meu marido comprava muito livro para eu ler também. Mas digo assim, eu tinha muito de coração e eu só não abandonei as coisas de Deus. Então acontece o seguinte, eu falei outro dia, numa outra oportunidade, que para a gente falar de amor, não tem hora marcada. O que é devocional? É dizer, Deus, eu te amo. Fala comigo. Dá um abraço. Então, eu tenho essas técnicas, porque como eu criei 8, fui catequista deles. Eu já contei, você deve saber da historinha do arroz. Lembra? Não sei dessa do arroz. Por Como exemplo, era? o que eu queria, se eu não tinha marido, a minha preocupação é que os filhos se dispersassem. Uhum. Então eu queria sempre juntos. Então eu aproveitava quando eu fazia arroz, falava, Jesus, tá todo regadinho aqui na água, a senhora junta tudo para mim? Que meus filhos sejam todos unidos. Eu estou Olha, falando com Deus. sim, numa atividade Você cotidiana. falar eu te amo, você não escolhe hora. Sim. Você pode o teu marido estar no banheiro, não sei aonde, olha, querido, eu amo você, viu, meu amado, meu querido, meu abençoado, você chegou. Não precisa a gente marcar hora para devocional. Porque quando a gente é assim, coração fala com coração. Você dá um presente, dá uma laranja, dá não sei o quê, fala uma palavra boa. Eu não estou fingindo e nem estou mostrando que eu tenho neto aí que vai provar que eu estou falando a verdade. Quando eu varro o chão, para ensinar as meninas, Senhor, varre os meus defeitos, por favor. Quando eu tomo banho, Senhor, me limpa por dentro. Eu me limpo por dentro, o Senhor me limpa por dentro, eu limpo por fora. E não perder a oportunidade de falar a palavra de Deus. Não perder a oportunidade de você mostrar um pingo de Deus com um elogio para uma pessoa. Então, quando eu falo lá para o rapaz, mas que lindo sorriso, eu estou falando que é uma coisa boa para ele. Eu estou animando o coração dele. É mentira, não. É bondade. Você está entendendo? A bondade se expressa. Eu sempre ensino que você pode fingir estar com dor de dente, você finge que não está com dor de dente. Aquela moça ali, ela não fingiu nada, porque ela me tratou muito bem. Mas digo, você pode fingir isso, pode fingir aquilo, disfarçar, mas a bondade, a gente não disfarça. Consegue reter. Então, o sorriso que aquele rapaz deu para mim, que essa menina falou comigo, demonstra, falei até com o meu neto e com a minha neta, demonstra o amor que eles têm pela gente, pelo cuidado. Então isso também é mostrar Deus para as pessoas sem falar de Deus. Porque o negócio é você fazer o que Deus quer. Né? Outra coisa interessante, partilhar.
Você ganhou um chocolate? Dá metade. Então eu tinha um grupo de moças lá que estava estudando, e você sabe crente tem que estudar e tem que comer, eu nunca vi. E eu falei assim pra moça. Fala tanto de jejum, né? É porque faz assim muito jejum, daí na hora de comer, come mesmo. Não, aqui não vai comer. Tinha 12 moças, falei, não vou dar nada. Terminou, eu falei assim para as moças, olha, você tem aqui um bombom. Todo mundo pega o bombom. Eram 10, 12 moços, todos pegaram. Falei, olha, vocês não vão comer o bombom, vocês vão sair daqui. Na cidade, a primeira pessoa que vocês acharem que Deus colocou no coração, você vai chegar perto dessa pessoa e falar, olha, Jesus falou para mim que é para dar esse bombom para você ficar sentindo um gostinho gostoso da tua tarde, mas ele falou, se você precisar de alguma coisa, mas é só pedir para ele. Você está lembrando? Ele mandou um bombom, se você precisar de alguma coisa. Eu ensino as pessoas a fazer isso. Olha que linda. Um ato simples que faz com que se aproxime Menina, de eu Deus. faço isso daí. Eu sempre falo que eu sou cachorrinho de padaria. Você já viu o cachorrinho de padaria? Não. Como? Ele fica abanando o rabo. Que fica ali pegando. Se procurando alguém para dar uma coisa. Confiança para ele. E ele vai lá, agrada que dá uns biquinhos. Você falou um A, eu já... Nossa, mas olha... hoje o rapazinho lá embaixo, não sei se eu Olha, eu tô percebeu. com um saco de bombom lá em casa, já vai ter uma utilidade boa. Então, olha, vou no supermercado. Então, e o moço falou... Não sei o que ele falou para mim, eu gostei da senhora. Eu falei, mas isso não impede que você me dê um abraço. Ele me deu um abraço. Olha. Você tem que ser meio sem vergonha nesse ponto, entendeu? Assim, ter coragem, não ter medo. Ai, você quer ser o rio lá, como é que é o nome daquele durão? O Mar Morto? O Mar Morto, não. Não, você tem que levar vida. Assim. Não é verdade? As pessoas estão tão encorajadas para fazer, para pecar, para fazer o que é errado no dia de hoje, através do que as redes sociais também têm impulsionado, a grande maioria, e estão amedrontadas quando é para falar da fé, quando é para levar a palavra adiante. Você percebe isso também? Percebo. É. Nossa, se percebo mais coisa ainda. Então é o seguinte, não ter medo de repartir as coisas também. Ontem eu fiz um bolo, 2 amigas vieram me visitar. E as pessoas não precisam dar muita informação se estão com vontade de levar um bolo, porque elas estavam com vontade de levar o bolo. E daí, eu fiz um bolo tão gostoso, eu falei, gente, eu vou pegar um pedacinho para mim e já reparti a metade para cada um e para cada um. Porque quando você perde, você ganha mesmo. Não é que eu estou boa, é que Deus me deu essa estratégia. Uhum. Existe algum momento que você... como se tivesse questionado a Deus por algo que aconteceu? Ou você sempre glorificou em todos os momentos? Olha, eu vou ser sincera, você vai dizer que eu estou mentirosa, mas eu não me lembro. Eu não vou dizer nada, não. É porque é o maior que eu fiz assim. Não, eu já perguntei várias vezes quando era mais jovem, por que será que Deus... Eu sou a primeira filha, gente. A minha mãe me dá para a irmã dela, o que é isso? Porque não tinha raiva dela, eu tinha ódio dela. E foram coisas tristes na vida da gente, que depois, quando eu fiz o retiro católico, que Deus colocou no meu coração que eu tinha que pedir perdão para ela, e graças a Deus eu fiz isso, né? Então, mas eu não me lembro assim de... Como você disse, não. A parte mais importante da minha vida foi quando meu marido morreu, que eu agradeci. Eu falei para ele, agora é a hora, agora é a hora. Falei para ele, eu te louvo e te bendigo na hora do sofrimento. Eu acredito que o Senhor vai tomar conta de mim e da criançada. O que mais que eu poderia falar para um Deus Todo-Poderoso? E os dias seguintes a isso, como foi para você? Ao mesmo tempo, glorificando a Deus, compreendendo que era esse tempo dele, mas fisicamente sentindo falta. Como é que se explica isso, alguém, né? que te sustenta? Porque eu falei isso à noite, Peri. Nós fomos dormir, eu dormi a noite inteira. A única coisa que eu me lembro que eu senti bem é que eu senti um calor no meu... Eu dormi numa cama de solteiro e senti um calor aqui. Meu marido punha a mão para eu dormir assim. Eu falei, não, é imaginação minha. E também não vou perguntar também, porque não faz diferença. Mas no dia seguinte, com R$150 no bolso, eu não perguntei para Deus se ele ia me sustentar.
Fiquei 6 meses sem NPS. Nunca levantei a voz para Deus, para dizer por quê. Nunca. Louvado seja Deus. E agora, você quer que eu diga para você um medo que eu tenho? Que eu falo, Senhor, tira isso de mim. Eu tenho medo de perder um filho. Eu estou toda hora preocupada. Humberto, Hugo, Marcelo, Eduardo, fazendo as contas, estão todos aí. O meu neto que gosta de comer umas coisinhas gostosas, mais com água gelada. Eu falo, Senhor Deus, ai, será que eu vou ter essa experiência de perder assim novamente alguém que a gente ama, né? Mas eu já peço para Deus fazer o favor de tirar isso da minha cabeça. Você acredita que eu estou falando tudo certo? Eu posso morrer quando eu sair dali. Acredito. Tudo que eu falei está baseado na verdade. Acredito. Que mensagem a senhora gostaria de passar para quem nos ouve agora? Que a senhora acha que é mais urgente ou que vem ao seu coração mesmo? Nossa, tem tantos versículos. Sobretudo que você tem que guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as veredas da vida. Provérbios 4, 23. Guardar o coração. E o Senhor é que nos ajuda. E tem que ajuda. chorar sozinha, né, bem? É. Porque eu choro, viu, bem? Eu choro às vezes saudade, eu choro de aflição, mas são momentos que acontecem. Outra coisa, nós somos humanos, nós não somos super-homens, super-mulheres, né? Tudo que eu falei para você, diante de Deus, eu falei a verdade. E um recado para os jovens? Para os jovens? Porque a senhora tem muitos jovens que te seguem. Então. Querida por muitos. Para os jovens é assim. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Se eu sou o caminho, ande junto comigo. Não se desvie do meu caminho. Porque quando Deus chamou Abraão, você pensa bem. Um homem num mundo politeísta, morando com os caldeus, ele aceitar que voz forte foi essa de Deus que falou, sai da tua terra, da tua parentela, né, da casa do teu pai, porque a parentela e a casa do teu pai era o arcabouço dele, vamos dizer assim, político, econômico, etc. Ele tinha que largar todas aquelas ideias e falar, ó, agora você vai ser de tal partido, vamos fazer de conta. Venha que eu vou te mostrar. Mas, na verdade, o que vale o reino de Deus sem a presença de Deus? Então, o que acontece? Quando ele falou, venha que eu vou te mostrar a terra prometida, ele era a terra prometida. Que nós íamos nos alimentar dele. E eu achei isso fantástico. Então é o caminho, não adianta, não tem outro. É um caminho de sacrifício, é um caminho de dedicação. Porque, na verdade, nós não aprendemos que falar com Deus, de conversar com Deus, de viver com Deus, é puro relacionamento. Nós falamos em termos de vantagens. Nem que eu não ganhasse um tostão, vamos dizer assim, né? De Deus, não tem que ter vantagem, porque o amor dele já é vantajoso. Sim. E uma coisa interessante, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Gente, a verdade é algo tão importante que tudo que você falar tem que estar calcado na verdade. Senão, o inimigo vai lá, sorropia aquele erro seu e te bota no lixo. Te usa. Verdade? E eu sou a vida porque eu vou te revigorar. Isso que é importante. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a vida está nele. Eu acho isso fantástico. Não precisa mais nada. Existe algum livro da Bíblia, alguma passagem que te toca mais profundamente? Que você lê e relê, de vez em quando volta para ler, que está mais grifado, que fala mais ao seu coração, que você se identifica? Não fosse... Posso contar uma história? Claro. Um homem ia indo por um caminho. Mas sua mulher é da história, né, bem? Graças a Deus. Tanto tempo trabalhando. O homem ainda... Você acredita na predestinação ou você acha que você é escolhido? Eu acho que eu sou escolhida. Tá bom. A gente não briga por causa disso, nunca. Eu fui fazer um curso em Serra Negra, da Chamada da Meia-Noite, conhece aquela turma do Porto Alegre? Tem a revista. Israelita até o... né?
Até o fio de cabelo. E daí chegou no final do curso, uma pessoa que estava participando falou, olha, vocês aí, pastores, falam para nós agora. Vocês acreditam que nós somos chamados ou vocês acreditam que nós somos escolhidos? E daí, escuta só o que o rapaz falou lá, o gaúcho lá. Falou assim, um rapaz, e ainda, eu vou contar uma história para vocês não ficarem confusos. Então eu conto essa história. Daí eu vou dizer qual que eu digo para vocês. Vocês imaginem um homem foi andando por um caminho, andou, eu andei, e cansei, tá, aquelas coisas. Daí ele chegou numa estradinha e tinha um arco bem grande assim escrito, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Daí ele entrou. É aqui mesmo que eu estou cansado. Mas passado alguns passos, ele virou-se e falou assim, eu quero ver se tem alguma coisa escrita atrás. Daí ele olhou, o que estava escrito? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Durma com um barulho desse. Eu acredito firmemente que a nossa salvação não é meritória, não é por mérito. Porque as nossas obras, elas são carregadas de defeitos. Elas só são limpas pela misericórdia de Deus. E Romanos 12 nos explica bem isso. Eu te conheci, eu te escolhi, eu te justifiquei, porque a palavra justo não significa inocente. Justo é a declaração de Deus ou do juiz sobre o assassino, sobre o bandido. Eu declaro você justo. Eu tenho um livro sobre o justo, é dessa grossura assim. Ele explica em espanhol muito bem isso daí. Então eu aprendi muito com ele, se quiser posso emprestar. E daí ele fala assim, olha, não é meritória. Deus é justo porque na justiça dele tem a misericórdia. Então, olha, ele te escolheu, ele te justificou, declarou você inocente e te glorificou. Então, tudo que nós recebemos da mão de Deus é um presente, menina. Como é? Karina. Eu esqueço. É delícia pura, Karina. Viu? É um presente para mim. Eu acredito exatamente assim, que não é meritória. Nós não temos mérito para fazer nada. Como que a senhora entende a questão de ser escolhido, de ser chamado? Uns são chamados mais cedo que outros, outros não são chamados. Não são chamados. Por quê? Nós não podemos querer adivinhar os pensamentos de Deus. Porque na Santa Ceia ele não fala, esse aqui é o meu sangue, para a salvação de muitos, não de todos. Não porque ele não chama, porque ele não escolhe, ou porque são chamados e não são, está acima do e nosso não são raciocínio. provados. A justiça dele, nós não podemos entrar no mérito do doador das bênçãos. É muita arrogância nossa, porque o homem, ele tem muita alegria em pesquisar, e Deus tem muita alegria em esconder. Ele tem o direito de não dar satisfação para nós. Você fique quieta, aproveite enquanto pode. Tem muita coisa que a senhora deseja ainda que ele te revele? Se ele quiser. Se ele quiser. Ele já me alimentou muito, Karina. Eu devo muito a ele. Quais os momentos que a senhora mais é grata? Com 8 filhos, Sim. sempre a gente tem alguns problemas, né? Sim. Deus nunca deixou de me atender, que eu só pedi a salvação deles. Sim. Não quero mais nada, se eu tiver salvação eterna, você quer mais alguma coisa? Não pensa bem. Desejar que os outros o conheçam. O Edir também. Macedo me ensinou uma música assim, nada para pedir, só agradecer, tua santidade bem dizer, o meu coração só precisa mais do teu poder. Basta. Amém.
Que linda. A senhora é cantora também, hein? É. Já compôs algum louvor? Não, só escrevi livro. Poesias? Hã? Poemas? Já Poesia escreveu já. livros? Poesias Não trouxe nenhum bastante. para nós? Poesias eu fiz. Eu fiz uma mulher, posso falar? Porque a senhora fala Agora eu vou tão esparramar. Pode Agora eu vou ser. esparramar. Esparrama. Hã? Agora eu fiz uma sobre a mulher, porque eu estava estudando, porque mesmo depois que a gente é professor em faculdade, a gente tem que fazer cursos, né? Eu estava estudando e eu estava aérea aquele dia. Eu estava aérea lá e tal. Eu comecei a fazer essa poesia que eu acho... Olha, e outra coisa, eu aprendi com Teresa Dávila, que a humildade é a verdade. Então Deus me deu o dom. Então eu pensei comigo sobre mulher. Eu falei para você que eu gosto de mim. Menina, eu sou boa cozinheira, lavo bem roupa. E eu lavava 20 lençóis por semana, né? Porque... Então eu gosto de mim. Eu gosto de mim porque Deus me ensinou muito. Entendeu? E muita coisa mesmo. Então eu vou falar sobre a mulher. Eu sou apenas uma mulher, sem espaço, tempo, nem hora e dia. Eu não sou fruta de estação. Eu sou dádiva perene. Na primavera, minha alma está cheia de amor. E no verão, meu coração é só paixão. No outono, o amor borbulha como um sonho. E no inverno, eu sou amor eterno. Eu não te disse? Eu sou apenas uma mulher, sem espaço e tempo, e hora e dia. Não sou fruta sazonal, eu sou dádiva perene. Assim que a mulher tem que saber. Que linda! Gostou? Tem boa memória também, para decorar Também. tudo. Que benção, que benção. Eu escrevi várias poesias assim que eu gosto. Tem uma que eu gosto muito, posso falar? Claro. Eu enchi minha vida de filhos, os filhos encheram minha vida, gente. Ora, um me enche de alegrias que me fazem chorar. Ora, o outro vai embora para essa vida fora e eu no lamento me recolho para dentro do meu centro. Outro transforma minhas noites e madrugadas em pleno dia. E eu em oração, espera silenciosa, vendo as horas desfilarem uma a uma diante de mim. Outro, na altivez das suas ideias de adolescente, querendo mudar seu mundo, muda o meu. Céus, como essa criança cresceu de repente. Também me encheram de beijos, abraços, presentes, lutas e cansaços na porfia da vida. E no paradoxo do amor maternal, que é amar e se sofrendo, e crer, mesmo esperando, a vida passou. E os filhos, pedaços de mim. Foram todos a serem amados e se multiplicar. E cumprir o seu ritmo da vida. Ser, crescer e amar. Não é bonita? Ai, que lindo. Que linda. Agora a última. Uau. Posso contar a última? Cara. Hoje, eu vi meu neto no seio da sua mãe. Foi o primeiro neto que nasceu da Filomena. Hoje eu vi meu neto no seio da sua mãe. Sugava a seiva da vida do seu corpo jovem e bebia nos olhos ternos, esverdeados, o amor em brilhos como o mel dos favos. Hoje eu vi meu neto, hoje eu vi meu neto no seio da sua mãe. Trocavam carícias pelo olhar, e sons, e sussurros, numa linguagem só deles, no exercício do amor. E era um só, a viver o milagre de transmitir a vida. Hoje eu vi meu neto no seio da sua mãe, braços pendentes, no canto da boca, o leite que restou do sagrado banquete, a dormir, farto, extenuado de amor, na doce paz dos inocentes. Ai, que lindo. Coisa linda, não? Eu também acho bonito. A senhora é muito criativa, que poetisa. Então Que agora lindo. eu sou tão feliz, eu sou profundamente feliz. Que lindo, que lindo. Pode acreditar. Eu acredito, que lindo. Eu acredito e eu me sinto muito feliz de poder compartilhar dos teus ensinamentos, da tua pessoa, de quem você é, de... Agora, Jesus da sua Cristo verdade. é tudo para mim. Se a senhora tivesse que deixar agora uma mensagem para Jesus. Posso orar? Claro. Ai, que delícia. Amado Deus, a tua presença
é vivificadora. Do fundo, Senhor, do nosso coração. Obrigada, meu Pai. Nós passamos horas tão agradáveis, falando das tuas bênçãos, Senhor, do teu cuidado, do teu amor, da tua gentileza, Senhor, do que o Senhor fez por nós, que nos chamou, nos tirou, Senhor, do tempo ruim que nós vivemos, das terras, Senhor, da perdição. Senhor, o Senhor sabe que eu quero dizer terras de perdição, porque nós não queremos pisar, Senhor, em lugares contaminados que se opõem à tua vontade. Tu nos libertaste, Senhor, do cativeiro, Senhor, da maldade. Tu, Senhor, nos iluminastes o caminho, Senhor. Tu aclaraste, Senhor, o nosso olhar. Tu despertastes em nós esse desejo santo de morar contigo, graças ao teu convite, Senhor. Graças, Senhor, ó Deus eterno, o nosso grande Deus eterno, o inominável, que deu o seu Filho para morrer por nós e nos libertar de todos os pecados. Senhor Deus, eu sou tão agradecida, Senhor, por tudo que o Senhor fez na minha vida. Por essa, vamos dizer assim, Senhor, vida tão salpicada pelas tuas graças, pelas tuas bênçãos, pelo cuidado que o Senhor teve comigo, com os meus filhos, com os meus netos. Ah, Deus amado, eu tenho uma confiança em Ti, Senhor, mas uma confiança, um amor e um agradecimento por tudo que o Senhor fez, que não existem palavras, Senhor, para a gente Te agradecer. Que o Teu amor não falte para nós, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, em nós faça com que as pessoas, Senhor, elas vejam a Tua voz, elas escutem a Tua voz na nossa voz, que elas vejam a Tua presença nos nossos olhos, Senhor. Que elas aprendam conosco, Senhor, as riquezas do Evangelho, Senhor. Amado Deus, por favor, cuida de nós, não largue da nossa mão, Senhor. Não deixe que a gente troque este mundo maravilhoso, que é o círculo da Tua amizade, Senhor. E a gente deixe por causa do mundo, Senhor, das coisas más que aí vivem. E, Senhor, faz na nossa vida, Senhor, um trabalho para o Teu reino. Que se não for para Te amar, trabalhar por Ti, não vale a pena viver. Que a nossa boca fale das grandezas do Evangelho, das Suas bondades, da generosidade do Teu sangue derramado por nós, Senhor. Ó Deus amado, que a Tua bondade se espalhe sobre todos os lugares onde a gente entrar. Amado Deus, que eles enxerguem em nós a luz do Teu rosto. Senhor, que a gente seja, Senhor, o amparo da viúva, Senhor. Que a gente seja o consolo do órfão, Senhor. Que a gente seja o olho do cego, Senhor. Ó Deus amado, que a gente ajude as pessoas a chegarem até Ti. Senhor, que nós sejamos como árvores plantadas junto a ribeiro das águas, cujas folhas não murcham, os frutos não caem, dá muitos frutos, Senhor. E tudo que a gente fizer vai prosperar. Senhor Deus, aumenta os nossos dias como areia e que a gente morra no nosso ninho, nos Teus braços, Senhor, nos carregando para a vida eterna. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Seja louvado Deus eterno, para todo sempre, Senhor. Amém. Que é preferível a gente morrer do que trair o Teu coração. Dai-nos, Senhor, sensibilidade para perceber o que Te agrada e o que não Te agrada. E uma bênção especial para todas as pessoas aqui, inclusive para os meus netos que se interessaram tanto em me trazer para este lugar, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida deles, Senhor. Abençoe a minha bisnetinha Eloá que vai chegar. Amado Deus, pedi mais para que o Senhor? O Senhor já sobeja de amor, de bondade, Senhor, de cuidado para conosco. Como é bom ter o Senhor por Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Que Amém. lindo. Gratidão. Gratidão pela Tua vida. Gratidão pelos Teus ensinamentos, pelo Teu coração. Obrigada. Pelo Teu encorajamento. Não só aqui nas redes sociais, por onde a senhora passa.
Muito que obrigada. esse seu coração, Muito obrigada. que é tão transbordante, Muito continue obrigada. transbordando dessa presença de Obrigada, Deus, bem. dessa luz, dessa saúde, dessa alegria, por onde a senhora passar. Amém, bem. Que Igualmente lindo. para você. Gratidão, gratidão, gratidão em te receber aqui. Chorona. Que belezinha. Oh, meu amor. Deus abençoe. É bem. lindo. Limpa aqui, bem. Eu vou limpar. Olha como é chorona. Muito obrigada, bem. Eu Ai. sei que você fala isso de coração. Que lindo. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente durante todo o podcast. Eu tenho certeza que vocês saem daqui hoje encorajados, sabendo que não há tempo, não há idade que impeça você de ter o Deus ao seu lado, de ter o Espírito Santo de Deus vivendo dentro de você, de ter Jesus como o único e suficiente Salvador. Lembre-se, em todo tempo, em cada dia, Ele está aí, desejando ser o seu amparo, desejando ser o teu protetor, desejando ser o teu pastor. E como é lindo e como é gratificante viver na sua presença. Que você seja realmente encorajada hoje. Eu não sei há quanto tempo você está longe de Deus, há quanto tempo a tua fé está fria, está longe dos caminhos do Senhor, a sua vida, mas receba esse podcast como um convite a você se aproximar de Deus, a você abrir o seu coração a Ele, a deixar que Ele te restaure, te guie, te guarde. Lembre-se, é através de Jesus você tem acesso à casa do Pai, você tem acesso ao reino celestial, que está ali, cheio de anjos, louvando pela tua vida, esperando um dia estar frente a frente com você, para juntos louvarmos. Mas, além de tudo, além da eternidade, que você se lembre, como nós falamos aqui, que no presente momento, ter a presença dEle conosco já nos basta, ter a sua graça nos basta. Ela preenche muito mais do que qualquer coisa fútil desse mundo, do que qualquer posição de status, do que qualquer profissão, do que qualquer coisa que você tenha na sua vida e que você seja apegado. Lembre-se, no lugar de tudo isso, existe um Deus querendo ter um lugar na sua vida. Existe Jesus batendo a sua porta para que você abra, que você faça no dia de hoje. Que você o receba no dia de hoje, e amanhã, e depois, e a sua vida terá mais paz, e a sua vida terá mais alegria, a sua vida terá mais leveza, você acordará com mais gratidão, com mais entusiasmo, com mais segurança, mesmo vendo tantas notícias ruins, sabendo que o teu Deus está aí para te guiar, te proteger. Lembre-se, esse aqui não é só um podcast, é um chamado. Isso aqui é um chamado de Deus para a sua vida hoje. Uma convocação. E você está sendo convocado para ser presenteado pela presença de Deus. Que assim seja hoje, que assim seja para sempre e eternamente. Que você seja a boca de Deus nesse mundo. Que você seja uma pessoa forte, uma mulher forte, um homem forte e corajoso para falar das palavras de Deus que você irá vivenciar em sua vida. Que as suas palavras sejam cheias da palavra de Deus. Que os seus pensamentos sejam cheios dos pensamentos de Deus. Que as suas emoções sejam moldadas pelas emoções que Deus sentiria. Que você seja transformado, que você seja um vaso novo, que você se entregue para ser limpo, santificado e restaurado para o seu próprio bem, para a sua própria paz, para que você realmente saiba o que é ter vida, o que é ser vivo através da vida que o Senhor preparou para você. Que assim seja, com toda a minha gratidão por você estar aqui, nos ouvindo, colocando os teus ouvidos, o teu coração aberto para estes ensinamentos, para tudo aquilo que nós aprendemos hoje. Que isso não passe, mas que você leve adiante, que você coloque em prática e que um dia você testemunhe
ainda muitos milagres de tudo aquilo que Deus vai fazer em sua vida. Gratidão. Se você ainda não nos segue aqui no canal, siga, compartilhe, deixe os seus comentários. Você é sempre muito bem-vinda aqui. Um beijo e até o próximo Mais Forte Podcast. Olá, mamãe e papai! Procurando no YouTube mais canais com conteúdo cristão infantil? Já reparou que, apesar de maravilhosos, são poucos os canais cristãos quando a gente compara com a infinidade de outros canais infantis no YouTube? Foi por causa dessa necessidade que nasceu o Chapelitos, um canal de canções infantis para cooperar com as famílias na formação do caráter de Jesus na vida das crianças. Para nós, será uma alegria servir a sua família com as nossas canções. Já temos diversos vídeos e estamos lançando uma canção nova a cada mês. Então, nos vemos por lá. Ah, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir todos os vídeos. Combinado? Deus abençoe o seu lar e até breve!